Olá, tudo bem com você? Já conhecem a Cidade dos Loucos do Brasil? E a Cidade das Rosas? Também não? Então venha comigo que vou te apresentar uma cidade que responde pelas duas alcunhas, porém ela não tem nada de louco. Barbacena é uma cidade localizada no estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Situada na mesorregião do Campo, a cidade está inserida em uma região montanhosa, cercada por belas paisagens e relevos característicos da Serra da Mantiqueira. Sua história remonta ao século XVIII, quando foi fundada na região da Borda do Campo, no ano de 1791. Barbacena ficou conhecida como a Cidade dos Loucos, devido à presença de importantes instituições psiquiátricas no passado, especialmente o Hospital Colônia de Barbacena, mas também recebeu o título de Cidade das Rosas devido à grande produção dessa planta na segunda metade do século XX. Geograficamente, Barbacena está aproximadamente a 165 quilômetros ao sul da capital mineira, Belo Horizonte. Suas coordenadas geográficas são aproximadamente 21 graus 13 de latitude sul e 43 graus 46 de longitude oeste. A cidade é atravessada por alguns rios, sendo o mais importante deles o Rio das Mortes, que corta o município e desempenha um papel relevante na economia local. Além disso, a região possui uma abundância de nascentes e cursos d'água menores, que contribuem para a paisagem e o abastecimento hídrico da cidade. Barbacena está localizada em uma altitude média de aproximadamente 1.136 metros acima do nível do mar, o que lhe confere um clima tropical de altitude. Isso significa que a cidade possui temperaturas amenas, com verões suaves e invernos mais frios, sendo que as temperaturas podem chegar a valores próximos a 0 graus Celsius durante o período mais frio do ano. A cidade está rodeada por uma vegetação predominantemente de cerrado e mata atlântica, com rica biodiversidade e áreas preservadas. A paisagem natural ao redor de Barbacena é composta por montanhas, colinas e vales, proporcionando um ambiente propício para atividades ao ar livre e ecoturismo. A localização geográfica de Barbacena, em meio às montanhas e ao interior de Minas Gerais, oferece um cenário encantador e atrativo para os visitantes. Além disso, a cidade está estrategicamente posicionada, facilitando o acesso a outras cidades da região e proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento econômico, social e cultural. Antes de continuarmos, se inscrevam no canal e deixe seu like, isso nos ajuda muito no crescimento do canal. A cidade tem um rico patrimônio histórico e arquitetônico, e para quem não conhece, essa é a oportunidade. É só continuar assistindo. A construção da Igreja de Nossa Senhora da Assunção ocorreu ao longo do século XVIII. A data exata de início da construção não é conhecida, mas estima-se que tenha sido por volta de 1740, sendo finalizada com sua consagração em 1791. A igreja foi erguida em um período de grande influência do estilo barroco na arquitetura brasileira, especialmente nas regiões de Minas Gerais. O estilo barroco era caracterizado por sua ornamentação exuberante e detalhado, utilizando elementos como curvos, volutas, anjos e muitos detalhes esculpidos em pedra. A construção da igreja envolveu a participação de mestres de obras, pedreiros, carpinteiros e outros artesãos especializados. A mão de obra aqui foi predominantemente dos pardos, que compunham a maioria dos membros da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e Escrava. Os recursos eram arrecadados de fazendeiros locais em lugares distantes também. Durante o processo de construção, a igreja passou por diferentes etapas. Inicialmente foram erguidos os alicerces e as paredes externas, seguidas pela construção da nave central e das capelas laterais. O telhado foi coberto com telhas cerâmicas, protegendo a igreja das intempéries. No interior da igreja, foram instalados altares, imagens sacras, pinturas e outros elementos decorativos. Esses elementos foram produzidos por artesãos da época, que utilizaram técnicas de talha em madeira e pintura para criar obras de arte religiosa. A matriz de Nossa Senhora da Piedade é um dos principais marcos religiosos e históricos de Barbacena, Minas Gerais. Também conhecida como Igreja Matriz de Barbacena, ela é dedicada a Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade. A construção da igreja teve início em 1800 e foi finalizada em 1822.
A arquitetura da matriz de Nossa Senhora da Piedade é predominantemente de estilo barroco, com influência rococó. Sua fachada impressionante apresenta detalhes em pedra, frontões esculpidos e uma torre cineira imponente. No interior da igreja, encontramos um ambiente sacro e ornamentado. Os altares são ricamente decorados com entalhes em madeira dourada e contêm imagens sacras de grande valor artístico e religioso. Destacam-se também pinturas que retratam cenas bíblicas e elementos decorativos de época, como lustres e azulejos. A Igreja do Rosário é uma edificação que também merece destaque. Construída em meados do século XVIII, é considerada um importante exemplo da arquitetura barroca mineira. A igreja foi um local de culto e de encontro da comunidade afrodescendente, sendo um importante símbolo da resistência cultural e religiosa. Dizem que um dos braços de Tiradentes teria sido depositado no adro desta igreja. A Basílica de São José Operário é um dos principais pontos de referência religiosa, com sua cúpula enorme imitando a da Basílica de São Pedro no Vaticano, merece destaque. Embora tenha sido construída nos anos 50, merece destaque por sua arquitetura diferenciada e bela. Barbacena também é rica em museus, possuindo 5 deles, 4 administrados pelo município e um deles o Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Esse último estava fechado ao público até pouco tempo. O Museu Municipal de Barbacena é uma instituição cultural localizada no centro de Barbacena. Tem como objetivo preservar, estudar e difundir a história e a cultura da região, proporcionando um espaço de aprendizado e apreciação para moradores e visitantes. O Museu Municipal está instalado em um edifício histórico, que em sua origem abrigava a antiga Câmara Municipal da cidade. O prédio em si já possui valor arquitetônico e histórico, contribuindo para a atmosfera cultural do local. O acervo do museu é diversificado e abrange diferentes períodos da história de Barbacena e região. Ele inclui peças arqueológicas, objetos históricos, fotografias, documentos e obras de arte, que ajudam a contar a trajetória da cidade desde sua fundação até os dias atuais. Entre os destaques do acervo do Museu Municipal, estão exposições sobre a cultura indígena, a ocupação colonial, a influência da mineração, a formação da identidade local e a evolução social e econômica da região ao longo do tempo. O Museu da Loucura é talvez o mais conhecido da cidade, principalmente após ter sua história contada no documentário de sucesso da HBO, O Holocausto Brasileiro. Esse espaço tem como objetivo preservar e contar a história da psiquiatria no Brasil, especialmente relacionada ao Hospital Colônia de Barbacena. O museu foi criado em 1996 e está instalado nas dependências do antigo Hospital Psiquiátrico. O Hospital Colônia de Barbacena foi inaugurado em 1903 e ficou conhecido por abrigar pacientes com transtornos mentais, sendo considerado um dos maiores hospitais psiquiátricos do país. Infelizmente, durante algumas décadas, o hospital enfrentou um período sombrio de violações dos direitos humanos, com relatos de maus-tratos, superlotação e práticas abusivas. O Museu da Loucura tem um papel importante na conscientização e no resgate da memória dessa história. Seu acervo é composto por documentos, fotografias, objetos e registros que contam a trajetória do hospital e das práticas psiquiátricas ao longo do tempo. O museu busca também promover a reflexão sobre a saúde mental e a desmistificação dos estigmas relacionados às doenças mentais. O Museu da Loucura desempenha um papel fundamental na valorização da memória e no combate ao estigma associado às doenças mentais. Sua atuação contribui para a conscientização sobre os direitos humanos, a importância do tratamento humanizado e a necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde mental. Quem vem a Barbacena não pode deixar de visitar esse museu. O Museu Georges Bernanos é um espaço que homenageia o escritor francês de mesmo nome e que viveu em Barbacena por vários anos. Nesse museu se pode encontrar inúmeros objetos pessoais de Bernanos, além de um espolho externo usado para o lazer da comunidade. O Museu Émeric Marcy abriga um acervo sobre a história e a cultura desse artista romeno que escolheu Barbacena como sua morada. Infelizmente, no momento em gravo este vídeo, o espaço não está aberto ao público, mas assim que reabrir mercê uma visita. Museu de História Natural do IFE.
Este fica dentro do edifício sede do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais Campus Barbacena, e a entrada só permitida mediante autorização. Até onde seu estava fechado para visitas externas, possui um acervo enorme de minerais, insetos dentre outras coisas. O Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena, é outro ponto de relevância histórica. É uma instituição de ensino público que oferece cursos técnicos e superiores. O campus de Barbacena foi criado em 1910 como uma escola agrícola, com o objetivo de formar profissionais para o setor agrícola da região. Ao longo dos anos, o campus expandiu sua oferta educacional e atualmente abrange diversas áreas do conhecimento. O Instituto Federal desempenha um papel importante na formação acadêmica e profissional dos moradores de Barbacena e região. A Fazenda do Registro Velho, construída em 1763, é um dos mais antigos edifícios de Barbacena. Ela funcionava como um ponto de registro para os tropeiros e comerciantes que passavam pelo Caminho Novo. A fazenda desempenhava um papel estratégico na economia da região, facilitando o fluxo de mercadorias e pessoas. Atualmente a Fazenda do Registro Velho é um importante marco histórico, preservando a memória da época colonial e servindo como local de visitação turística. O Jardim do Globo é uma bela praça pública suspensa, localizado no centro da cidade. Seu nome oficial é Praça Conde de Prados. Ele foi projetado pelo paisagista francês Auguste-François-Marie Glaziot no final do século XIX. O jardim é famoso por abrigar um grande globo terrestre em seu centro, feito de pedra e bronze. Essa escultura representa a visão do mundo naquela época. O Jardim do Globo é um local popular para passeios, caminhadas e atividades ao ar livre, além de servir como ponto de encontro para a população local. O Pontilhão é o outro atrativo da cidade, localizado na principal via de acesso ao centro, tem destaque na arquitetura do local. A Praça dos Andradas é o coração da cidade, localizada no centro de Barbacena, é um dos principais pontos de encontro e lazer da cidade. A praça recebeu esse nome em homenagem à família Andrada, que teve papel relevante na história política do Brasil, principalmente durante o período da independência. A Praça dos Andradas possui um design arquitetônico tradicional, com jardins bem cuidados, árvores frondosas e bancos onde as pessoas podem descansar e apreciar a atmosfera tranquila do local. É um espaço muito frequentado por moradores e turistas que desejam desfrutar de momentos de lazer e convívio social. Um dos destaques da praça é o coreto, uma estrutura elevada que é utilizada para apresentações musicais e eventos culturais. O coreto da Praça dos Andradas é palco de apresentações de bandas locais, grupos de teatro e outras manifestações artísticas. A Praça dos Andradas é um local onde ocorrem eventos culturais e festivos ao longo do ano, como feiras de artesanato, apresentações de dança, festivais gastronômicos e celebrações cívicas. Ela é um ponto de encontro para diversas gerações, desde crianças que brincam no parquinho até idosos que aproveitam a sombra das árvores para conversar. Também é ao lado dessa praça que se encontra o Palácio da Revolução Liberal, nome dado em homenagem aos eventos ocorridos na década de 40 do século XIX, em que Barbacena teve papel central. Se você gosta de história do Brasil, vale a pena pesquisar por esse tema. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Um abraço a todos.